Olá, pessoas queridas, como vocês estão? Vocês já observaram, por acaso, que ocorre um aumento na expectativa de vida dos nossos amigos de quatro patas? Pois é, eles permanecem mais tempo com a gente. Mas um aumento da expectativa de vida deles também predispõe à ocorrência de algumas doenças. E tem uma delas que só de falar o nome já causa uma estranheza e uma certa angústia, que é o câncer. A medicina veterinária integrativa pode ajudar nesse momento tão delicado. É sobre isso que eu vou falar aqui no nosso canal, no nosso canal hoje. Já aproveita, ative o sininho, se inscreva no canal e comente, compartilhe para apoiar aqui o canal onde nós falamos sobre uma forma mais natural, mais amorosa e calorosa de cuidar dos nossos amigos de quatro patas. Para entender como a medicina veterinária integrativa pode ajudar, primeiro é importante entender ou conhecer como o câncer se forma no organismo e o que é o câncer, afinal. Então vamos pegar um exemplo assim muito simples, que talvez fique mais fácil de entender. Vamos fazer uma imagem juntos aqui. O estômago, ele está a todo momento, processo digestório, certo? E há a secreção de suco gástrico, ácido clorídrico, tudo isso nós já sabemos. Dessa forma, é necessário que as células do estômago também se renovem mais ou menos a cada 3 dias, como outras células do organismo, as células da pele. Nesse processo de renovação celular, pensando de novo, vamos voltar para o estômago, pensando aqui, existem células que vão dar origem a outras para que seja refeita essa camada interna do estômago, a mucosa. Tá? Além de outras tem um muco protetor também que ajuda nessa proteção da mucosa gástrica. Então vamos pensar, as células do estômago se renovam a cada mais ou menos 3 dias para que o estômago continue a fazer o processo digestório lindo, que é um processo assim maravilhoso que existe nesse órgão tão importante. Assim como o estômago, outras células do organismo têm que ser constantemente renovadas. Mas nessa renovação, o que acontece na verdade? Como acontece essa renovação celular? De uma forma assim, bem simples, seria o seguinte: uma célula mãe origina 2 células filhas exatamente iguais. É o processo de mitose que nós chamamos. Então, a célula do estômago que vai ser reposta, uma mãe origina 2 filhas, que vão originar 4, e assim sucessivamente. Isso aí é o normal da história. O que acontece de anormal neste processo que pode originar os tumores, as neoplasias e câncer? Vamos entender. O DNA é essa fita que está no núcleo da célula, que tem toda a informação para que a célula funcione bem e também para essa divisão celular, essa mitose. Se há uma alteração no DNA, uma célula mãe, ao invés de gerar 2 filhas exatamente iguais, não gera. Ela gera outras células completamente diferentes, que aí sim podem ser, neste caso, as células tumorais. E essas células tumorais, qual é a questão dela? Por que elas são tão diferentes? Primeiro que elas já têm uma informação diferente da original. E segundo que elas têm uma capacidade de multiplicação, elas vão se dividindo, originando outras iguais a elas, defeituosas. O organismo tem capacidade de perceber essas células logo que elas se formam e tem uma célula especial, linfócito, T citotóxico ou natural killer, como seja, que ele detecta essa célula tumoral e ele faz o quê? Ele consegue destruir. Isso é um processo normal, quando o sistema imune está bom, isso pode acontecer. Porém, se esse processo ele vem num crescente, muitas células se formam, o próprio organismo não consegue mais debelar ou destruir essas células. E aí vem o processo da formação desses tumores. E o que são, na verdade, os tumores? Todo tumor é câncer, Leila? Nananina. Existem os tumores, esse crescimento celular que acontece em qualquer parte do organismo exacerbado.
Então, imaginemos as células que a gente estava comentando, dessa mucosa, dessa membrana interna do estômago. Se há um crescimento exagerado aqui, então aqui eu já tenho um tumor. Porque não era para acontecer, era uma forma de reposição dessas células que haviam sido, que têm que ser renovadas, estão sendo formadas e pronto. Essas células tumorais, elas continuam a crescer, e aí você já tem um tumor no estômago, certo? Mas a diferença entre tumor benigno e tumor maligno, que aí sim você tem o câncer, é o seguinte: o tumor benigno, o crescimento celular ele é um pouco mais lento e organizado, certo? E normalmente ele não invade outros tecidos. Então tem uma explicação que seria como se ele crescesse como uma mão fechada. Já o tumor maligno, o câncer como a gente chama, ele vai crescendo de forma desordenada, bem rápido, e ele não tem uma forma definida, ele vai invadindo outros tecidos. Então, o tumor benigno seria uma mão fechadinha, e o tumor maligno seria assim os dedinhos abertos, sabe? Que ele vai se espalhando para outros tecidos. Então, nós já conversamos um pouquinho sobre a divisão celular, os tumores, o câncer, agora vamos falar como a medicina veterinária integrativa pode ajudar os amigos de quatro patas que, por algum motivo, estejam acometidos por essa doença. E como seria isso? Existe uma planta medicinal importantíssima que já é usada na medicina, né, para as pessoas há muito tempo, que é o Viscum album. Que planta é essa e por que ela vai ajudar, ou ela pode ajudar o nosso amigo de quatro patas? O que ele vai fazer? Então, vamos explicar. Essa planta, ela é uma planta que ela precisa crescer ligada a uma árvore, certo? Normalmente, a gente encontra o Viscum album na região da Europa. Ela cresce na copa das árvores, certo? Ela não toca o chão. É uma planta muito especial. Dessa planta, se coleta os bagos, as folhas, e você faz o quê? Você faz um medicamento. E o que essa planta tem de tão especial que pode atuar numa doença tão grave assim, Leila? Como que é isso? Que história é essa? Pois é, descobriu-se que nessa planta nós temos duas substâncias que podem, as lectinas e as viscotoxinas. E as duas, elas atuam de que forma? Elas atuam nas células tumorais. Tá? As lectinas, elas entram, conseguem romper a membrana celular, entram nas células tumorais, atuam nos ribossomos e a célula para de produzir proteína, então ela morre. E as viscotoxinas, elas fazem o quê? Elas atuam na própria membrana celular e levam também à morte das células tumorais. Mas como é isso de verdade? Eu tenho uma experiência já com alguns casos que eu tenho tratado, com o Viscum album em cachorrinhos, tá? Em câncer, a minha experiência em câncer. E o que eu tenho observado? Primeiro, que o Viscum, quando a gente aplica, ele ajuda no estado geral do animal. O animal se sente melhor como um todo. E ele tem, nos casos que eu tenho atendido, paralisado um pouco esse processo. Não é que o animal, o tumor, o câncer, ele vai regredir, não. O que eu tenho observado, pelo menos nos pacientes meus atuais, é que ele paralisa o crescimento tumoral. Sabendo que não existe remédio que resolva todos os casos, não existe. Mas o que eu observo nos pacientes é isso. E dito por uma amiga minha que passou por um processo desse, que utilizou o Viscum, porque isso é uma coisa interessante. Quando a gente fala em medicina veterinária integrativa ou medicina integrativa para o homem, nós não estamos falando de uma coisa que é excludente, integrativa, ela integra. O Viscum album pode ser utilizado junto com quimioterapia, radioterapia, não existe contraindicação, porque ele vai atuar no outro lugar. Então, essa minha amiga que passou por esse processo, disse que tomou o Viscum o tempo inteiro e passou por todos os outros tratamentos. E ela se sentiu muito bem, muito bem. Então, o Viscum é um grande aliado neste caso, neste processo dessa doença tão séria e tão grave,
que acomete principalmente os nossos idosinhos, né, que já estão mais frágeis. Então, o que eu tenho observado é um resultado muito bom. Eu tenho um amigo meu, que é um médico de São Paulo, que trabalha com visco há muitos anos, mais de 30 anos, e os resultados também são bons. Lembrando que não existe receita mágica, nem existe promessas, muito menos nós temos que ajustar a expectativa. Qual é o objetivo quando eu utilizo ou começo o tratamento com visco-albo em um paciente? Conferir qualidade de vida, saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar para esse paciente, para que ele esteja bem, para que ele fique bem. Mas não necessariamente um processo de cura. O que eu acho que para mim e para os tutores com quem eu tenho conversado, tem sido muito bom, tem sido muito bom. Se você quer um atendimento mais específico, se você tem um paciente, né, um amiguinho idoso na sua casa que esteja passando por esse processo, fala comigo, vamos conversar sobre o assunto, meus contatos estão aí embaixo, terei o máximo prazer em atender vocês. Bem, queridos e queridas, eu sou extremamente grato por vocês estarem aqui, né, comigo nesse canal, que é o nosso canal. Que eu acho que eu já falei em alguns momentos, eu estou realizando um grande sonho de abrir um canal no YouTube e do jeito que dá certo, né? Os vídeos a gente vai fazendo, vai aprendendo, mas o importante é a mensagem, é essa é conseguir e poder passar uma forma natural, uma forma menos agressiva, uma forma mais calorosa, amorosa de tratar o nosso amigo de quatro patas, que é dessa forma que eu acredito que a medicina veterinária tenha que ser. Então, se você já tinha ouvido falar do visco, fale comigo, tiver alguma dúvida, manda sua dúvida, seu comentário, se você já ouviu falar sobre isso, se você tem alguma sugestão, vamos conversar, né? Esse é um espaço importante para que nós possamos fazer essa conversa, essa troca de informação. Então, como todos nós, né, no final do vídeo a gente pede, ative o sininho, compartilhe, comente, curta, porque quanto mais pessoas, à medida que o canal vai sendo movimentado, o YouTube acaba entregando esse conteúdo para outras pessoas, né? E a ideia é bem essa, né? Difundir mais essa forma mais natural e mais assim amorosa, calorosa de cuidar do nosso amigo de quatro patas. Então, gratidão a todos e todas, tá? É uma honra ter vocês aqui no nosso canal. Eu sou a doutora Leila Leal. Fiquemos todos com Deus. Namastê.